A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui, Pastor Rodrigo Dias, para mais um dia de oração na presença do nosso Deus. Já prepara aí o copo com água, tá bom? Porque estaremos orando por você e toda a sua família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em o nosso canal, tá bom? Acione o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aí do canal Jesus Me Guia. Hoje a palavra do dia está em Salmos 119, versículo 105, que diz da seguinte forma a palavra do nosso Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, glória a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, olhando para essa palavra aqui, onde nós lemos que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Deus é luz e sua palavra ilumina nossa mente, nosso coração, nossa vida. E quando nós meditamos na palavra, toda a escuridão, trevas, sofrimento, engano e mentira começam a ser eliminados das nossas vidas. Passamos então, meus irmãos, a olhar a vida com outros olhos e começamos então a encontrar caminhos melhores e novas oportunidades a cada dia, tá bom, meus irmãos? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós adentramos, ó Deus, na sua presença, Pai. Deus, eu quero neste momento, Pai, te louvar, Senhor, e te agradecer, porque tua palavra é tão completa, Senhor, e realmente é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Que coisa boa, meu Pai, é poder meditar na tua palavra quando estamos perdidos e logo obter, meu Pai, uma resposta. Pai, eu sei que o Senhor, meu Pai, se agrada quando nós consultamos a tua palavra, a Bíblia, em meio a uma decisão tão difícil. Pois, meu Pai querido, esta atitude demonstra fé e dependência ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tudo e que nós viemos, meu Pai, a nos lembrar sempre de meditarmos, Senhor, na tua palavra e orar, meu Pai, sem cessar. Olha aí, meu Deus, esta irmã, meu Pai, que ora comigo, Senhor da glória, nesse momento. Olha aí, meu Pai, este irmão que está, meu Senhor, orando comigo, meu Pai, nesse momento, meu Pai querido. Ó Senhor Jesus, entra, meu Pai, com a providência e opera o milagre, meu Deus, na vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, nesta hora gloriosa de oração, Senhor, eu quero aqui, meu Pai, também apresentar, meu Deus, a cada pedido, meu Pai, do canal, Senhor, Jesus Me Guia. Tu conhece, meu Pai, tu sabes, meu Pai, o que cada um precisa. Os irmãos, ó Deus, que comentaram, meu Pai, na oração do dia anterior, meu Deus, Pai, pedindo, meu Pai, oração, nesta hora, meu Pai, gloriosa de oração, Oriaçoba, Doriaçoba, Doriacai, nós queremos, ó Deus, interceder, meu Pai, em favor do nosso irmão Natanael, Senhor Jesus, do pedido de oração da irmã Márcia Mudim, da irmã Marlene Gomes, meu Deus, da irmã, meu Pai, Ana Legramande, Senhor, Senhor, do nosso irmão Reinaldo Flor, da nossa irmã Francisca Edilene, meu Deus, abre, meu Pai, as portas do emprego, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós apresentamos, meu Pai, a nossa irmã, meu Pai, Cláudia Maria,
também, Senhor, os pedidos de oração da irmã Maria das Graças, da irmã, meu Deus, Eleonilda Dias, Senhor. Restaura a visão da tua filha, meu Deus. Restaura, meu Pai, a família. Abre as portas, repreende, meu Pai, todo impedimento, Senhor da glória. Que abençoa a tua filha, Ariaçoba Doriacai. Também, ó Deus, nós oramos pela irmã, meu Pai, Zila Teixeira, meu Pai da glória, a irmã Ana Édia Maciel, Pai, que fez aqui, meu Pai, um pedido de oração. Responda, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também a irmã, meu Pai, Elizabeth Venâncio, Senhor, a irmã Joelma Ramos, Senhor da glória. Meu Deus, estenda tuas mãos também, meu Pai, em favor da irmã Josiane Machado e família. Também, ó Deus, os pedidos de oração da irmã Maria Paulino e família. Meu Deus da glória, ó Senhor da glória, vai de encontro também, meu Pai, a nossa irmã Vilma, Senhor, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a nossa irmã Anésia Rodrigues, Senhor, meu Deus, que pediu oração pela saúde, meu Pai, também pela falta de ar. Meu Pai, restaura o pulmão da tua filha e coração. Repreenda, meu Pai, esta enfermidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Pai, a nossa irmã Isabel Fontes, Pai, visita a tua filha neste momento. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, a tua presença é forte, meu Pai, neste momento, Senhor. Os irmãos que estão, meu Pai, ouvindo esta oração, Pai, aqueles também, meu Pai, que ainda não são inscritos, Senhor, que as tuas mãos possam alcançar. Meu Deus, faz de encontro também, meu Deus, ao Danilo Batista, Senhor, a sua empresa, a sua família. Abençoa, meu Pai, repreende todo mal. Também, ó Deus, o Valdomiro e família. Repreende, meu Pai, o Covid-19, meu Pai. Quantas pessoas, meu Pai, estão sendo vítimas, meu Pai, deste vírus. Nós oramos, ó Pai, repreendendo agora este mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oriaçoba Tuiacai. Também, meu Pai, a irmã Bruna, Senhor, que está internada, meu Pai, aonde a irmã Vanessa pediu para orar, Senhor. Meu Pai, que ela ganhou o bebê, Senhor, mas está, meu Deus, agora entubada, meu Pai, porque os pulmões estão, Senhor, comprometidos. Mas aquilo que é impossível para o homem, Pai, é possível para ti, Deus. Então, Senhor, estende as tuas mãos agora em favor da Bruna, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo mal, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, também nós oramos, ó Pai, aos irmãos que comentaram, meu Deus, a palavra do dia de hoje, que foi ao ar, meu Pai, às 6 da manhã, devido à campanha, meu Pai, de oração à meia-noite. A nossa irmã, ó Deus, Eleonilda Dias, Senhor, Roselita Soares, Ana Maria, meu Pai da glória, que pede oração para a irmã Marilza, para a Keisa, meu Deus, para Alan, André, Anderson, Valdir, Lorena e Tassiane, que as tuas mãos possam alcançar, Senhor. Abençoa, meu Pai, também. Nós oramos em favor, meu Pai, da Marinha José, meu Deus da glória, que pede, ó Deus, um socorro divino. Como diz o Salmos, ó Deus, 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Pai, também, Senhor, nossa irmã Sandra Batista, Senhor da glória, o seu esposo, restaura, meu Pai, a família, abençoa, meu Pai, também, a nossa irmã, ó Deus, Maria das Graças, irmã Rita Maria, Senhor Jesus, meu Deus, nossa irmã Edna, meu Pai Maciel, Joelma, meu Pai, irmã Cláudia Maria, Senhor Jesus, meu Deus, a irmã missionária Leia, Deus, estende as tuas mãos, também a sua amiga, meu Pai, que está, meu Pai, gestante, a nossa irmã missionária, meu Pai, Magda, repreende, meu Pai, todo impedimento, embaraço, Senhor, repreende, meu Pai, toda, meu Pai, seta do inferno, e que a tua filha possa, meu Pai, ter uma gestação tranquila debaixo da tua presença. Olha, Oriaçoba Tuiacai. Pai, também queremos orar, meu Pai, em favor do Brasil, Senhor, do nosso presidente, meu Pai querido, de toda a nação. Repreenda, meu Pai, esse vírus. Meu Pai, repreenda, meu Pai, esta pandemia, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus, olha aí, meu Pai, essa pessoa que está enferma, Deus, cura ela agora, meu Pai. Meu Deus, entra agora nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. Repreende, meu Pai, toda dor no corpo agora, toda enfermidade, caroços, desapareça em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, essa pessoa que está, meu Pai, depressiva, com ansiedade, vive à base de remédio, entra, meu Pai, trabalha, Senhor da glória. Oriaçoba, doriaçoba, tuiacai. Meu Deus, também nós oramos, ó Pai, meu Senhor Jesus Cristo, e consagramos esse copo com água, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que colocou até mesmo uma garrafa de água, nós consagramos, ó Deus. E quando, Pai, essa pessoa tomar esta água, ela venha ser, meu Pai, liberta, curada, transformada, cheia do Teu poder e da Tua unção. Esse, meu Pai querido, é o nosso pedido, e crendo, meu Pai, na vitória, nós te pedimos em o Teu nome. E você diz, amém, Jesus, e graças a Deus. Deus te abençoe, irmão, você e toda a sua família. Glória a Deus. Lembrando, irmão, lembrando que hoje, à meia-noite, nós estaremos, oh glória a Deus, já no terceiro dia desta campanha poderosa, isso mesmo, a campanha poderosa de louvor, ou melhor, de oração, que é o clamor da meia-noite. Você não pode perder uma campanha de oração em busca do milagre. Você vai poder colocar os seus pedidos ao vivo. Nós estaremos orando por você, tá bom? Meus irmãos, lembrando que aqui ao meio-dia eu não estou ao vivo, é uma estreia onde eu oro um pouco mais cedo e coloco o vídeo, tá bom? Mas à meia-noite estarei ao vivo com os irmãos, orando por cada um no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe e fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.